Hoje é 16 de setembro de 2021, é meio-dia. Este velho escriturário de direito penal e processo penal estava se preparando para improvisar a sua crônica quase diária, depois de 10 anos de manutenção, teimosa, obstinada. Ele entrou pela porta do escritório, Lucas Andreucci da Veiga. O nome de guerra de Lucas é Lucas Andreucci, por algumas razões. A primeira porque nome de guerra tem que ser curto, não pode ser longo não. A segunda porque é neto de Ricardo Antunes Andreucci, um avô que faz moça a qualquer celebridade em direito penal e processo penal no Brasil. Foi muito amigo deste escriturário, que às vezes tem a sensação de culpa porque está sobrevivendo, e vai sobrevivendo e os amigos vão procurando irmaná-lo em velhice. Mas o Paulo Sérgio é muito teimoso, muito obstinado. Ele gosta muito de Nossa Senhora, mas quer ficar um pouco mais aqui embaixo. Então, leva alguma dose de vantagem ou não se sabe bem. E o Lucas Andreucci fez esta surpresa de vir aqui porque nós estamos a terminar a atualização de uma obra antiga que o Paulo Sérgio fez com Jorge Bayer Fernandes de Freitas Porfírio, que resistiu a 2 ou 3 edições, e o Paulo Sérgio incumbiu o Lucas de terminar a atualização, porque Lucas é pós-graduado em Direito Penal no Lago de São Francisco, é doutorando pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, já leciona na Pontifícia Universidade de São Paulo, católica. Jorge é mestre em Direito Penal 2 vezes, uma pelo Lago de São Francisco e outra na Universidade de Lisboa. Esses jovens penalistas não se preocupam ou não se comovem com pós-graduação só. Temos que fazer frente, né, à experiência e à vida, né, dos penalistas. Eles fazem pós-graduações duplas, às vezes triplas, e se munem com diplomas variadíssimos que são necessários hoje, imprescindíveis. O Paulo Sérgio é um rábula. Eu sou um rábula melhorado. Não tenho nada a não ser 60 anos de advocacia criminal. A gente vai experienciando de um lado e imitando o jovem de outro. Às vezes dá uma mastigada naquilo que eles fazem e se apropria de uma ou outra pós-graduação que eles têm para levar vantagem, inclusive. Mas então, o Lucas veio aqui para conversar sobre nulidades no processo penal, principalmente porque ontem, o Paulo Sérgio recebeu um acórdão do Supremo Tribunal Federal, a primeira vez, quem sabe, em que é citado num acórdão do Supremo relatado pelo ministro Lewandowski. É quase um presente de aniversário, não é? O Paulo Sérgio fez anos no dia 14 e ontem alguém mandou cópia desse acórdão com agradecimentos imensos ao ministro Lewandowski, que inclusive nem conhece pessoalmente. Dentro da timidez que o Paulo Sérgio tem, fica sempre afastado dos juízes para não se dizer que quer uma proximidade que nem é muito autêntica. Então eles ficam lá, o Paulo Sérgio fica do lado de cá e de vez em quando
um lembra do outro. Mas Lucas veio aqui para falar sobre a atualização de nulidades em processo penal e o Paulo Sérgio sabe-se que quando vem alguém sem avisar, já senta e fica. É uma espécie de penitência. É, e Lucas pergunta ao Paulo Sérgio sobre o que nós vamos falar. Eu digo por qualquer coisa que me vier à cabeça. Você se prepara com a sua suspicácia, que é privilegiada, porque eu posso perguntar qualquer coisa para você. Então, para nós introduzirmos essa entrevista, porque é uma entrevista, o Lucas vem de paletó e gravata, mas era para ser entrevistado, ele não sabia. A gente se prepara, né, para qualquer coisa. Então, isso é advocacia, né? Pois então. E Lucas chega aqui, eu pergunto, o Lucas Andreucci, quantos como você se prepararam aqui basicamente para o início da carreira na especialidade do direito penal? E fomos lembrando. Paula Bayer, que é minha filha, foi a primeira a estagiar aqui. Hoje é uma eminentíssima procuradora da República, que é dual, porque Paula é romancista também. Sim. Eu não sei se a Paula escreve melhor romances ou se as obras jurídicas, mas ela é muito preparada para as coisas da vida, para os romances que a vida traz. Então, às vezes, ela disputa muito. Eu digo, papai acha que você escreve melhor romance do que livro de direito penal. Ela ri e disse... O romance é excelente, doutor. O que eu já li, né, Viagem Sentimental ao Japão, é realmente excelente. A Paulinha é a cabeça, a Jorja também. E a Paula Baia, a Jorja Baia de Freitas Porfírio, para quem não sabe, ela mantém isso em segredo. Ela é casada com o desembargador federal, com o Nelson Porfírio, que é chamado de Cosseno. A cabeça do Nelson funciona, porque o Nelson é engenheiro também, pouca gente sabe. Ele fez engenharia na Poli, se a memória não falha. Então, o pessoal que trabalhou comigo gosta de fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente até se confunde. A Jorja hoje é especialista em olhos de cão. Ela opera olho de cachorro, de gato. Eu digo, filha, um dia desse você vai pôr lente de contato em cachorro? Ela diz, não, de repente. Consegue. Então, Paula Bayer, a Jorja, Rogério Siquins Martins, que é um excelente criminalista, que integra o escritório que Sim. Lucas também consolida. O Rogério, Lucas Andreucci, Maurício Vasques, trabalharam todos comigo e um dia me traíram. Ouvimos muito a história que o senhor conta do leãozinho e do leão mais antigo seguimos à risca a história. Pois é, formaram uma empresa de advocacia criminal que vai muito bem, por sinal. São membros de uma sociedade de advogados que vai muito bem aqui em São Paulo. E eu sigo com muita atenção. Eu chamo de meninos. O Rogério já tem cabelo branco, mas eu chamo o Rogério ainda de jovem, né? O Maurício, Ricardo Brentani trabalhou aqui também, Márcia Kemi, que nós chamamos de Japa, a nossa Japinha que está em casa, trabalhando em casa. A Márcia ficou 16 anos aqui, numa consolidação de afeto muito grande. Nós nos falamos também. Gabriel Escobar também trabalhou aqui. William também. E esses meninos estão aí
pela vida sempre em função do direito penal, um ou outro já é desembargador, e nós vamos seguindo essa rapaziada que faz muito bem nas universidades que o Brasil tem, já com obras postas, nas livrarias. Este velho escriba fica muito emocionado, satisfeito, porque, num sentido bem prático, eles saíram daqui. E Lucas veio para falar sobre o livro. Eu peguei o Lucas de surpresa. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Lucas, que ele não espera: você é casado, é solteiro? Eu sou casado, doutor. Você é casado? Porque eu me casei a primeira vez com a Ana Maria Babete, que está aqui atrás, que era também pós-graduada em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, foi aluna do seu avô, do Ricardo. Eu me casei a primeira vez, fiquei um tempinho longe da minha mulher, porque nós demoramos um pouco para casar as casas, né? Você é casado e vive em estado de casado na mesma casa? Eu vivo em estado de casado, me considero casado, embora não tenha formalizado. Justamente a pandemia veio como impeditivo dessas aglomerações e de comemorar essa ocasião, né? Então estamos postergando, mas já vivemos como casados há muito. Na mesma casa? Na mesma casa. Na mesma casa. A sua mulher faz o quê? Ela é historiadora, ela trabalha no Centro Histórico do Einstein, é supervisora do Centro Histórico, e também está fazendo faculdade de Direito nas horas vagas. Ah, é? Quantos anos ela tem? Ela tem 38 anos. Vocês não têm filho? Não temos filhos, temos só filhos felinos. Então, vocês não têm filho. E qual é o sistema de vocês trabalharem? Você acorda cedo, dorme tarde? Como é que vocês fazem? Eu durmo pouco, então eu acordo cedo e durmo tarde. Então, dentro da pandemia, a gente tem as dinâmicas, a necessidade de se deslocar ao escritório, minha muitas vezes, ela também de se deslocar ao hospital. Então, a gente tem feito uma dinâmica totalmente aleatória, né? Então, dentro, os algoritmos não conseguiriam entender qual é a nossa dinâmica, porque cada dia é uma coisa e depende muito de eventos. E a vida de um criminalista, nunca você sabe o que aconteceu na noite anterior, mas quando você acorda, tudo já mudou. Pois é, a vida de um criminalista é cheia de surpresas. Quando eu me casei com a Ana Maria, faz 50 anos, sei lá, a Ana Maria morreu cedinho, eu dependia das madrugadas para ganhar o pão, Eu me lembro, por exemplo, lá no período de 67, 73, eu tenho a impressão, viu, Lucas? Às vezes a Dione, minha mulher, que é extraordinária, aos 91 anos, a Dione disse: Sérgio, você é um mentiroso. Eu faço o plágio de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia: eu minto um pouquinho, né? Aí ele consertava e dizia: não, eu fabulo. Eu me recordo, no tempo da ditadura, de ter visitado aquele casarão vermelho onde os presos políticos ficavam presos lá embaixo, num subterrâneo. E eu me recordo de ter visto lá uma vez aquele excelente cronista e debatedor que é que de vez em quando aparece na Globo. Como é o nome dele? Ai, meu Deus do céu.
que era um subversivo de marca, hoje é cronista da Globo. Como é o nome Eu dele? já vou me recordar, doutor, é que faz tempo que eu não assisto os Pois é. telejornais, né? Então, Como é o nome dele? Bom, eu já lembro já. Mas eu vi lá embaixo preso, eu lembro o Zé Dirceu. Garotão. E a minha ligação é muito curiosa porque eu estou escrevendo dois romances. Um é Miceli, que é essa estatueta linda que eu tenho aí, que eu trago comigo, que eu peguei num lixão do velho judeu Simão Werner, e ia jogar fora. Eu digo, não, isso é lindo. Ele disse, não, pode ser, está tudo preto. Não, eu dou um jeito nela. Está aqui atrás. E o Zé Dirceu, o segundo romance que eu estou escrevendo é Joseph, o Cigano. Joseph, o Cigano, é uma imitação barata que eu faço de Erwin de Barros. Você conheceu? conheci bem. O Erwin de Barros é o meu herói. O Erwin foi quem prendeu o Zé Dirceu lá em Ibiúna. Congresso da Uni. No Congresso da Uni, ele prendeu o Zé Dirceu com um ancinho. O Brucutu tinha uma metralhadora, olhou o Zé Dirceu, que era um moleque, magrinho, magrela, disse, não vou prender esse gajo com a metralhadora. Pôs a metralhadora no ombro, tinha um ancinho lá no gramado, ele pegou o ancinho e disse, moleque, eu vou perder você com isso aqui, você não foge que eu meto esse negócio em você. E Erwin de Barros, você conheceu o Erwin? Conheci. O Erwin era muito amigo meu. E o Erwin chegou aqui um dia e disse, doutor Bonserra, o senhor me faz um favor, o senhor guarda esse ancinho? Eu digo, eu vou guardar um ancinho. Ele disse, não, é que com esse ancinho eu prendi o Zé Dirceu. E isso é histórico. Isso aí deve ir para o museu. O Zé Dirceu, se prestar atenção nesse negócio, vai confirmar se eu vi Zé Dirceu lá embaixo ou não. Mas o ancinho com certeza ficou anos comigo. Lucas. Nós estamos falando de advocacia criminal. Claro. E um dia o Erwin chegou aqui e disse, doutor Balseiro, eu tenho que devolver um ancinho. 20 anos depois você vai devolver um ancinho? Não. E levou um ancinho. Não sei o que Erwin fez com esse ancinho. De repente está na mão do Zé, que eu não conheço, hein? Eu não conheço o Zé Dirceu pessoalmente. Eu estive uma vez com ele, por ocasião das audiências da Lava Jato. E continua altivo e combativo como sempre. Pois é, mas eu acho que eu vi Zé Dirceu lá dentro e... Era Arnaldo Jabor, talvez? Não. É pai daquela menina que é campeão mundial de surf. Ixi, agora não. E agora complicou mais ainda. A menina é uma grande surfista. A gente já lembra dela e dele, mas eu acho que eu vi os dois lá embaixo. Por quê? Porque tinha um delegado de polícia que teve um desacerto qualquer aí num barzinho noturno, deu uns tiros num gajo e foi preso lá no casarão. Aquele carro enorme. E ele era meu cliente. Eu precisava ver um preso político que estava lá dentro, lá embaixo, no porão. E ele mandava naquilo lá, aquilo era o castelo dele, porque ele era preso lá dentro, era delegado de polícia, então ele tomava conta daquilo tudo. E um dia ele me pôs num elevador, que era dentro de um quarto, viu, Lucas? Era um quarto escondido, mas dentro do quarto tinha um elevador. E dentro do elevador é que a gente descia lá para baixo. E ele me levou lá embaixo para falar com o preso político. Até
tinha as freirinhas, sabe aquelas freirinhas que foram trocadas pelo embaixador? Sim. Pelo embaixador norte-americano. E elas estavam presas por lá também. As freirinhas eu não vi. Mas os dois, eu acho que eu vi. O Zé Dirceu lá embaixo. O Zé Dirceu é que pode confirmar isso aí. Com certeza. Não é mentira e não é fabulação, não. Porque o Ancinho é verdadeiro. O Erwin podia confirmar isso se ele não tivesse morrido. O Erwin se foi. O Erwin não foi embora. O Erwin partiu. O Erwin sabia tudo. Eu tenho uma foto do Erwin com o Zé Dirceu dentro da viatura. Isso é histórico. É? Isso é realmente histórico. É, quando ele foi prender o rapaz, o Zé Dirceu é um rapaz, um rapagão. E doutor, a gente sabe que não é fabulação, porque quando eu ainda aprendia aqui as primeiras letras jurídicas, foram abertos os arquivos do DOPS. E eu lembro que fizemos pesquisas em nome do senhor e lá constavam alguns registros com tendências subversivas ou contra a autoridade, né, imposta. Pois é, eu tinha ficha. Eu tinha ficha no DOPS. Uma honra, viu? Eu fiquei honrado, eu digo, por aqui, ó, os meus antecedentes subversivos. Investigado, eu era investigado, né? E, ô Lucas, não tem nada a ver com advocacia criminal. E a gente disse, criminalista não deve se meter em política, né? Eu digo, o criminalista não deve se meter em política. Nós tivemos colegas que foram candidatos a deputado, essa coisa toda. O Márcio foi ministro da Justiça, uma porção de coisa. Excelente criminalista, né? Mas torpedeou a especialidade dele, ganhou muito dinheiro. O Márcio sabia cobrar, o Marcito metia a mão, cobrava bem mesmo, mas o que você me diz do Bolsonaro? Eu pego você. Agora a pergunta é difícil. A resposta fácil seria criticá-lo como todo mundo faz. Mas eu vejo o Bolsonaro mais como um sintoma do que como uma causa, né? Então, para mim, o Bolsonaro é um sintoma do que uma sociedade, da nossa sociedade, estava vivendo com arroubos autoritários reprimidos. Eu sou mais jovem, não vivi o período ditatorial, mas eu venho vivido na minha vida profissional uma ditadura no processo penal. Uma ditadura em que os direitos e garantias no processo penal, e isso é influência da política, os direitos e garantias do processo penal não são respeitados, as nulidades, que é o grande assunto condutor da nossa conversa, não existem mais, ou são todas relativizadas, há uma importação do prejuízo que precisa ser comprovado, uma inversão do ônus da prova com relação à validade da prova, o que é algo, no mínimo, extravagante. Sim. Essa importação que se faz do direito civil. E os advogados, de fato, não devem se meter na política, mas quando a política se mete na atividade profissional e na forma como os advogados podem, ou no caso não podem, atuar perante os tribunais, o advogado deve lutar contra essa interferência política, não significando um posicionamento político. Eu, como advogado, defendo políticos das mais variadas matizes, orientações ideológicas. Isso não é um problema e nunca será, também nunca foi. Mas quando a política se mete com a advocacia, a política tem que ficar esperta, porque os advogados podem estar dormindo, mas como foi com os advogados durante o período de repressão, e o doutor fala muito melhor que eu sobre isso, quando os advogados entrarem em campo para dar um basta nessa interferência que a política faz na própria atividade, aí sim os políticos podem se preocupar. Pois é. Você sabe que eu tenho a impressão de que eu sou uma espécie de último dos moicanos. Eu não sou o último dos moicanos, porque o Thales Castelo Branco é 3 meses mais velho que eu, qualquer coisa. E eu dizia,
eu sou o decano da Advocacia Criminal Paulista. E o Tales disse, não, Paulo Sérgio, o decano sou eu. Ele faz questão. Então eu digo, então eu sou o vice-decano. Mas Tales e eu trabalhamos muito nesse período. E eu tinha um estagiário que trabalhava comigo, Antônio Júlio. O menino era genial. E Antônio Júlio, o Julinho, teve que fugir porque a polícia política lá do DOI-CODE, lá da Rua Tutóia, estava atrás dele. Então nós escondemos o Julinho na Bahia. E ele era muito medroso, um subversivo medroso. Eu digo, Júlio, você não pode ser medroso. Não, eu tenho muito medo, mestre. Eu digo, não, comunista não pode ser medroso, tem que ser valente. Mas ele sumiu. E eu estava esperando uma hora para apresentar Julinho. E por azar, porque assassinaram o Vladimir Herzog, por azar do Herzog e por sorte do Julinho, o defunto garantiu a vida do Julinho, porque nós apresentamos o Julinho à Rua Tutóia uma semana depois da morte do Herzog. Aí os milicos não encostavam, estava todo mundo com medo, eu até comi melão com presunto. Me deram melão com presunto lá na Rua Tutóia. Eu digo, esse troço aqui deve estar envenenado, mas eu comi. E o Julinho se safou. Se safou assim, foi um período complicado. Mataram o Rubens. Paiva. Hein? Rubens Paiva. Rubens Paiva, mataram o Rubens Paiva. O defunto dele foi comido pelos peixes. Ninguém diz essas coisas. O filho dele, o Marcelo, de vez em quando ele vem, porque o Marcelo não perdoa esses negócios, não. O Marcelo Rubens Paiva. O senhor faz referência em fabulações a esse episódio. Pois então, mataram o Rubens Paiva. E toda vez que Bolsonaro se mete em alguma coisa, eu digo, porra, vocês mataram o homem. Você tem que pedir perdão de joelho. Você tem que pedir perdão de joelho. Você, os milicos, o general, o vice-presidente da República, o pai do vice-presidente da República, você tem que pedir perdão ao país. Porque você vai dizer, mas vocês não têm nada com isso? Não tem nada com isso. Mas o Papa não tem nada com a Inquisição da Igreja Mas é o Católica. herdeiro. Ele não tem nada com aquelas coisas horríveis que faziam. O Papa não tem, não, mas ele pede perdão. Porque ele é o dono da igreja. Ele diz, eu peço perdão pelos que me antecederam e fizeram essas coisas horríveis. Então, os milicos têm que pedir perdão porque mataram Rubens Paiva. Porque mataram Manuel Fiel Filho. Porque mataram essas outras criaturas menos importantes. Depois de torturas violentas que praticaram. A gente tem tatuagem, não, Sim. Lucas? Tem tatuagem, tatuado. O Exército Brasileiro é tatuado com essas coisas. Tem que pedir perdão. Bolsonaro tem que pedir perdão. Com certeza. Eu tenho estudado bastante o período da ditadura, aí por curiosidade, a história do direito, né, a inter-relação dos tribunais com a ditadura no passado e também no presente. E é muito interessante porque se percebe uma sistemática. Muita gente fala, na Argentina mataram muito mais. De fato mataram muito mais. Mas no Brasil a forma de agir era diferente. O objetivo não era a morte. A morte geralmente ou muitas vezes vinha como um acidente. A métrica, o método era a tortura. Das variadas formas, a tortura psicológica, a física, os suplícios. A morte não era a forma de agir principal, era incidental, existia
e muita gente morreu, não foram poucos. A Comissão da Verdade, José Carlos Dias, trouxeram números a mais do que se tinha notícia. E sabemos que há mais ainda que jamais foram computados. Mais interessante notar que isso é uma diferença muito grande, se liga à pergunta sobre o Bolsonaro, a atuação do Supremo Tribunal Federal em 64, a partir de 64 e hoje, é absolutamente diferente. Enquanto em 64 os ministros aplaudiram, a maioria aplaudiu, alguns inclusive publicamente falaram: vem novos tempos alvissareiros. Hoje o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, se manteve inerte e começa a oferecer uma resistência institucional que antes não teve. Se formos lembrar 64, o primeiro movimento, o Supremo era forte, mas ainda existiam algumas resistências. Num primeiro momento, talvez eu me equivoque aqui, no primeiro momento aumentaram o número de ministros, já que não se podia mexer no Supremo Tribunal, destituir, aumentaram para 15 o número de ministros. No segundo momento, destituíram, quando os ministros começaram a enfrentar, porque mesmo com esse início pacífico, esse alinhamento com o Poder Executivo, lá em 64, os ministros começaram a oferecer alguma resistência. Começaram a conceder alguns habeas corpus, começaram a liberar governadores. O caso do governador de Goiás é muito emblemático nesse sentido. Então, os ministros, embora aceitando num primeiro momento o poder imposto, aplaudindo em alguns momentos, eles começaram a oferecer uma resistência. E aí, muito em relação a essas resistências, vieram os atos institucionais. O ato institucional número 2, que aumentou para 15, depois viria o ato institucional número 5, que tiraria a competência dos habeas corpus, que era justamente o problema, aposentaria alguns ministros e levaria o presidente do tribunal também a pedir a demissão, justamente como um ato de resistência. Em 64 houve uma resistência, mas a resistência foi tardia. E talvez a diferença hoje seja que essa resistência não está sendo tardia da instituição do Supremo Tribunal Federal. Há questionamentos válidos e importantes, e aqui falamos do mundo do direito, com relação à forma como vem sendo conduzida essa resistência, com um ministro compondo todos os poderes, o de investigar, de deferir cautelares e, quiçá, no futuro de julgar, sendo ele, em tese, vítima também em algumas dessas situações. Juridicamente, isso é muito questionável. Mas é um embate de forças e há uma resistência, e do aspecto político, é uma resistência em que talvez seja necessária. Pois é. Outro dia eu disse, o maior poder da República é o judiciário. Não, mas todos são iguais. Não. O juiz é o juiz. O juiz é quem diz a última palavra em matéria de direito. E quando a Suprema Corte diz que em definitivo, num Estado de direito, em definitivo. Eu tenho a sensação, Lucas, para nós arredondarmos isso aí, porque também não podemos ir longe demais, eu tenho a sensação de que o presidente da República, se quando fosse equilibrado, e nós dissemos, mas o que é um ser humano equilibrado? É aquele que se comporta com a lucidez adequada a conhecer os seus defeitos, a lutar contra os próprios e a não os cometer mais dentro de atos que ofendem a legalidade, se e quando se cuidar de uma criatura, exercer a autoridade.
Então, esse homem é um homem estável. E um homem estável pode conduzir um país com relativa tranquilidade, porque ele sabe onde erra, sabe por que erra. Quando você perde o equilíbrio psíquico, você parte então para a extravagância. E o extravagante, dentro de determinados pressupostos, é um psicopata. Eu não tenho condição de saber exatamente o que o presidente da República é, mas ele corre nas linhas limítrofes daquilo que a massa diz que bate o pino, sabe? E é preocupante, doutor, porque quando a gente vê uma situação dessa, e a gente até estava conversando antes, e nem você nem eu gostamos de criticar quem é tão facilmente criticável, o grande problema talvez seja que a sociedade como um todo tem a impressão que é um vácuo de poder onde deveria estar uma figura que nos conduzisse dentro dessa ideia messiânica que o brasileiro tanto adora, mas há um vácuo de poder. Quando há um vácuo de poder, o micropoder, aquele tão perigoso poder que é dado ao guarda da esquina, ele vai se avolumando. Então esses pequenos polos de micropoder vão se envaidecendo, se endeusando, se fortalecendo e partindo para arroubos autoritários, no particular, mas em função, quem sabe, de um vazio de poder e cada um querendo tomar para si uma parcela disso. Pois é. São tempos difíceis. Pois é. Eu vou dizer a você o seguinte, se você perguntar, ô Paulo Sérgio, você com seus 86 anos, o que você acha de Bolsonaro como pessoa? Você sabe, eu tenho uma simpatia muito grande por aquele que arrosta obstáculos, sabe? Eu tenho uma adesão muito grande à criatura que é valente, suficientemente valente para enfrentar adversidades. Eu não tenho antipatia por ele, não. Eu acho que o moço, na expressão que se usa aí fora, o moço tem culhão. Sim, corajoso, definitivamente ele é. Pois é, se ele tivesse um pouco mais de equilíbrio, ou se tivesse alguém perto dele que servisse a ele uma espécie de sabonarola, não faça assim, não é? Respeita o Poder Judiciário, você não pode ofender um ministro da Suprema Corte, porra, você é presidente do país, porra, o rapaz, o que você tem na bosta na sua cabeça? Mas ele arrosta, ele desafia, ele se põe contra o mundo todo quando ele sabe que está errado. Alguém podia chegar e dizer, ô Bolsonaro, se você se comportar bem, se você tiver lucidez suficiente para encaminhar essa nação a algum lugar bom, você termina o seu mandato. Do jeito que ele vai, ele não chega lá, né, Lucas? Se chegar lá, dificilmente vai para a próxima. Pois é, eu gosto dele como animal, porque nós somos animais, nós somos bichos, né? Nós somos bichos distintos, segundo nós achamos, mas nós somos animais e reagimos como tal. Como bicho eu gosto dele. Agora, ele é um desastre. E desse jeito ele não chega lá. Nós vamos terminar, Lucas, porque já são 15 para as 13 horas, e esse desafio nosso já vai longe e nós estamos nos entusiasmando demais. Eu, pelo menos, quando eu me entusiasmo demais, eu tenho que recorrer à minha dialética aqui e terminar. E você
encerra aí a nossa conversa, não é? Na próxima vez que você vier aqui, você vem preparado. Eu Mas tenho aí- certeza que se eu vier preparado, da mesma forma que quando o senhor ia preparar as sustentações e tudo mais, eu sentava na cadeirinha ao lado para redigir, preparávamos minuciosamente toda a sustentação, imprimia o roteiro, chegava lá na hora, se Saía não tudo rasgasse o diferente, roteiro, simplesmente eu ignorava. Então, estarei preparado com certeza, inclusive para o que não estiver. não, é uma conversa muito gostosa, uma conversa muito gostosa, muito boa. Eu dizia a você, quando você chegou, Lucas, a nossa esperança são vocês. E você tem missão muito importante junto a outros jovens que estão amadurecendo aí muito bem nessa nossa especialidade, que é terrivelmente difícil, né? É muito difícil. E vamos esperar que esse nosso país se recomponha e a obrigação é transferida para vocês. Tá bom? E lá na Vivá. Muito obrigado.